vocês, falando sobre Daniel. E Daniel é um livro que fala de um período quando Israel esteve no cativeiro da Babilônia. Diferente de Jeremias, por exemplo, que não foi para o cativeiro, e outros profetas desse mesmo período que não foram levados presos, Daniel foi levado. Daniel, ele passa pelo cativeiro, ele foi igual a Ezequiel, passou pelo cativeiro, né? E o que eu acho interessante aqui, para a gente começar a compreender um pouquinho sobre esse livro, sobre a história do profeta, nada foi por acaso. Daniel era muito jovem quando ele foi levado. E o interessante é que Daniel, diz a Bíblia, que ele fazia parte da nobreza. Ele era um dos nobres de Israel. Quando ele foi levado, ele poderia ter se revoltado contra Deus. Ele poderia ter ficado furioso com Deus. Porque ele era um homem de Deus, andava com Deus, fazia a vontade de Deus e mesmo assim Deus não privou ele de passar pelo cativeiro. Se a gente for comparar com a nossa vida, é praticamente a mesma coisa. Estar na presença de Deus, ser um homem de Deus, não significa, né, pastor, que a gente não vai ter problemas. Não significa que a gente não vai ter uma dor, não vai ter uma dificuldade, não vai ter uma situação adversa na vida. Daniel, apesar de ser um homem de Deus, ele passa por tudo isso, mas ele não se revolta. Porque no fundo, Daniel entendia. Se Deus estava permitindo tudo aquilo acontecer com ele e também com o povo de Israel, porque Deus tinha um propósito. E mais do que um propósito, Deus queria usar a vida dele para que outras vidas fossem alcançadas, edificadas e abençoadas por Deus. Então, quando a gente olha para a história de Daniel, a gente percebe que ele foi um jovem, pouca idade, sem experiência, que quando passa pela aprovação, ele não se revolta. Mas ele resolve o quê? Permanecer na presença de Deus. Permanecer na presença de Deus é uma decisão que nós tomamos. Somos nós que decidimos isso. Na hora da luta, se nós vamos fraquejar, se nós vamos olhar para trás, ou se nós vamos nos agarrar em Deus e esperar em Deus a ajuda, o consolo, a direção, as estratégias para a nossa vida. Bom, Daniel, quando vai para o cativeiro, e aqui chega o ponto que eu quero destacar nessa manhã, ele resolve fazer a diferença de todos que estavam ali. Ele poderia ser mais um preso. Ele poderia fazer igual os outros estavam fazendo. Mas ele decidiu, não, nós vamos fazer diferente. E essa decisão partiu dele. A decisão de fazer a diferença parte de nós. Então vocês estão aqui dentro. Existe uma rotina aqui dentro, existe um modo da pessoa passar aqui dentro, o período que ela vai ficar aqui dentro. Pode ser o período melhor da vida da pessoa, como também pode ser o inferno na vida da pessoa. Vai depender do quê? De como a pessoa quer passar. O tempo aqui dentro, as horas aqui dentro, elas passam muito rápido ou muito devagar, dependendo de como a pessoa deseja, porque as horas passem aqui dentro. Então a pessoa que chega aqui, ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado aqui a fazer nada. Pessoal, eu não vou fazer nada. É uma decisão sua. Mas se a pessoa quer realmente fazer a diferença, o que ela faz? Não, eu vou fazer a diferença. Eu vou ocupar o meu tempo, eu vou ocupar a minha mente, eu vou buscar Deus, eu vou usar esse tempo que eu tenho, esse espaço, esse lugar que eu tenho aqui, eu vou usar para buscar a presença de Deus. Mas isso é uma decisão que nós tomamos, cada um toma aqui, independentemente. Daniel falou, não, nós vamos fazer a diferença. Ao invés de nós sermos influenciados por eles daqui, nós que vamos influenciar, nós que faremos a diferença. Então aqui dentro, você vai passar o seu período aqui dentro, buscando a sua recuperação, a sua ajuda, a libertação da dependência química. Mas quando sair daqui, quando a pessoa sai do portão para retomar a vida, a decisão é dela, de permanecer ou de não permanecer na presença de Deus. Porque os mesmos lugares que você frequentava, eles estarão lá no mesmo lugar. Aquelas pessoas, se elas não morrerem, elas estarão lá no mesmo lugar onde elas estavam.
Quem tem que fazer a diferença? Se não morrerem, detalhe. Quem tem que fazer a diferença somos nós. Na postura que nós vamos tomar entre ser influenciado ou influenciar. Então nós tivemos pessoas que passaram um período aqui dentro e hoje, graças a Deus, são pessoas que elas são referência lá fora. Que os vizinhos olham e falam assim, poxa, o cara mudou mesmo. A família olha e olha com respeito. Olha, realmente mudou. Houve uma mudança, mudou de postura. Foi assim com Daniel. Daniel falou, vamos ficar firme com Deus. Ele tomou a decisão de ser diferente. E ser diferente é difícil, porque é você ir contra a maioria, e é nadar contra a maré. É você, às vezes, enfrentar uma realidade dura, mas é necessário. Porque ou você muda, ou então você vai continuar com a mesma vida e com a mesma postura. O grande problema é que, às vezes, a pessoa até quer mudar, mas ela acha difícil. Ela não tem forças para decidir. É difícil a mudança, mas é necessário. Existe um estudo que diz que para você mudar um hábito, você demora... Na verdade, você não muda um hábito. Para você adotar um novo hábito para a tua vida, você demora 21 dias, 3 semanas. Então você quer aprender, por exemplo, você quer tomar para si o hábito de orar 30 minutos por dia. Você quer adotar esse hábito. Você vai demorar 21 dias para aprender isso. Para o teu cérebro entender que isso tem que ser feito. Você vai lutar no começo, mas daqui a pouco você começa a fazer e daqui a pouco virou uma rotina na tua vida. Passado esses 21 dias, pronto, você adquiriu um novo hábito. O que Daniel fez? Ele estava num ambiente difícil, hostil, cheio de idolatria, cheio de pecado, cheio de coisas que não devia. O que ele fez? Não, nós vamos fazer um hábito diferente. Vamos buscar Deus. E no final do tempo, quando todos estavam lá comendo das coisas do que o rei oferecia, bebendo daquilo que o rei oferecia, Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham feito um propósito de comer só verduras, legumes, de beber água. No final do período, eles eram os mais bonitos fisicamente. E melhor do que isso, mais importante do que isso, eles eram os mais sábios, mais inteligentes. E eles se destacaram. Então não importa a realidade onde nós estamos. Não importa esse tempo que você vai passar aqui dentro. Não é um tempo perdido. Mas é um tempo onde você está buscando de Deus. Aquilo que Daniel buscou. Intimidade com Deus. Comunhão com Deus. E quando você tem intimidade e comunhão com Deus, Deus te dá inteligência, como deu para Daniel, conhecimento, sabedoria, te dá visões. Foi assim que Deus fez com Daniel. E eu creio que Deus pode fazer isso na vida de cada um de nós que estamos aqui. Nós não somos diferentes de Daniel. Ele estava numa realidade muito difícil. Ah, pastor, mas eu estou numa realidade difícil, eu estou numa situação complicada. Teve um menino que teve uma recaída e eu soube essa semana, poxa, que fulano de tal teve uma recaída. Fiquei muito triste. Provavelmente nos próximos dias ele volte para cá. Ah, pastor, mas como ele não vai recair? De frente à casa dele tem uma biqueira. Nós vivemos num mundo que para cair, você cai dentro da sua própria casa. Desde um celular pode te levar à queda. Às vezes dentro da própria casa tem alguém que pode te levar à queda. Às vezes é a esposa, às vezes é alguém lá dentro. Ou seja, não importa o lugar. O importante é estar com Deus, firmado com Deus. Daniel fez a aliança com Deus e ele suportou enfrentar a Babilônia. Então, para você suportar, passar o período aqui dentro e quando sair daqui, ficar firme lá fora, você só vai suportar isso se você estiver firme com Deus. Se a tua aliança com Deus estiver firme, renovada.